Esse vídeo é pra você que se sente completamente perdido, que acha que tudo que você faz não dá certo, que começa alguma coisa e você para pela metade, que basicamente você tenta sair, mas parece que tudo que você faz te leva ao mesmo lugar, te leva ao início. Se você se sente sempre cansado, se você sente que tudo dá errado e que o universo conspira contra você. Pois é, eu tenho uma notícia ruim pra te falar. Geralmente é você que conspira contra você mesmo. Eu já estive bem aí, no teu lugar, mas eu mudei completamente os meus hábitos em pouco tempo e desde daí tudo na minha vida começou a melhorar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu já estive no seu lugar. Eu estive exatamente no ponto onde que tudo que eu começava era pautado em motivação. Se eu não estivesse motivado, eu largava pela metade, eu largava sem concluir. E isso fez com que eu deixasse de lado até mesmo as coisas que eu gosto e que eu sou bom, até mesmo o trade. Porque eu geralmente fazia os trades quando eu estava motivado. E aí tudo parecia conspirar ao meu favor. Tudo começava a dar certo, eu começava a lucrar. Mas a partir do momento que eu encontrava uma dificuldade e o mercado que é extremamente volátil me jogava para baixo, eu ia para baixo junto. E era liquidado e passava meses, até mesmo anos sem tentar operar de uma maneira clara, com constância. E essa falta de constância fazia eu perder confiança e prática. Porém, eu criei hábitos que fizeram com que eu mantivesse a constância e a frequência em tudo na minha vida, independente de estar ou não motivado. E é sobre esses hábitos que eu quero falar com você, porque basicamente a minha vida mudou drasticamente quando eu comecei a fazer coisas simples, que todo mundo te fala, que todo mundo te vende e que você acha que é basicamente impossível de acontecer. Você não precisa ter uma vida de Instagram, você não precisa ter uma vida inimaginária. Você só precisa vencer a você mesmo todo dia. Porque, como eu falei no início do vídeo, não é o universo que conspira contra você. É você que conspira contra você. Então, a primeira coisa que eu percebi que mudou completamente a minha vida foi o meu treino, foi a musculação. Porque apesar de durante a minha vida eu sempre entrar e sair de academias, eu entrava, ficava em período motivado, treinava 6 meses de maneira drástica, fazia alguns meses de dieta ali, sempre furando, sempre com furos, e saía, principalmente por não ver resultado em absolutamente nada. Porém, a partir do momento em que eu comecei a fazer do treino buscando performance, não buscando estética, não buscando nada além disso, tudo veio junto. Eu busquei performance e veio estética, eu busquei performance e veio disciplina. Então, você fazer do seu treino a performance, você muda tudo, porque você não treina só o seu físico, você treina a sua mente. Você, basicamente, acordar às 5 da manhã, estar numa academia às 6, treinar, sair, você estar sem vontade, sem ânimo, com todas as partes do seu corpo doendo, articulação, músculo, e mesmo assim você levantar aquele peso, não é só o peso que você está levantando, são todos os problemas e você iniciar o dia falando para o seu corpo: eu consigo fazer isso e eu vou fazer isso. E aí você faz. E aí quando você termina o seu treino, você não venceu somente o seu físico, você não treinou só o seu lado físico, só os seus músculos, você treinou o seu emocional, porque você sabe que você começou o dia ganhando de você e que qualquer outro problema que vier, você também pode ganhar. E você ganhou da sua mente no início, porque todo mundo na academia tem aquele momento de, mesmo quando vai, quer fazer tudo mal feito, quer fazer tudo rápido para ir embora. Então, quando você não faz isso e você consegue manter a constância, você vence a sua mente. E aí você percebe que quando você estiver no seu trabalho, por mais que você queira enrolar e fazer de qualquer jeito para ir embora, você vai fazer bem feito, porque você está mais disposto, porque você está mais focado, porque você começou o dia vencendo. É lógico que ninguém tem as mesmas 24 horas, que ninguém tem as mesmas oportunidades. Então, não é porque eu consigo ir treinar 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, que você consiga. Ajuste com o seu tempo, ajuste com a sua rotina. Porém, se você tiver a possibilidade de treinar na parte da manhã, é sempre melhor, porque você já começa o seu dia passando para o seu organismo, passando para o seu corpo, passando para o seu cérebro, que você iniciou o dia vencendo a você mesmo. Claro que vocês podem me questionar: "Ah, mas eu acordo 5 horas da manhã para ir para trabalhar". Sim, você está vencendo a você mesmo, mas o trabalho
Por mais que a academia também devesse ser visto como uma obrigação, o trabalho é uma obrigação. Se você não for, você tem um desconto no bolso. Se você não for para a academia, o seu desconto teoricamente não será financeiro, apesar de ser também. Mas o seu desconto vai ser no seu próprio progresso. E é muito mais fácil a gente se sabotar do que a gente sabotar a outra pessoa, ou seja, o seu patrão. E por isso que você se importa se faltar o trabalho, mas não se importa se faltar a academia. Pode parecer clichê, mas a segunda dica que mudou absurdamente a minha vida foi a alimentação. Isso que todo mundo te vende, que você se alimentar melhor, a sua vida vai ser melhor, que você. É verdade. A diferença é que a gente vive uma sociedade de imediatismo, a gente quer ver resultado. A gente vive uma sociedade de dopamina alta a cada segundo. A gente pega o celular e tem uma explosão de dopamina muito rápida. E é a mesma coisa com os alimentos. Então é difícil você se desviciar de algo quando a maioria das pessoas é viciada em café, açúcar e coisas do tipo, como gordura e fritura. E eu era um cara assim. Apesar de não comer tanto doce ou tanto salgado, eu não tinha o hábito de me privar e dizer não. Eu simplesmente estava com vontade e ia comer. Isso me levou a quase ficar de diabético. A minha glicose ficou constantemente ali no 5,9, 5,7, 5,9 até o momento que eu percebi que isso não era saudável para mim. E hoje eu não tenho uma dieta extremamente restrita. Eu me permito comer coisas que eu tenho vontade. Porém, somente no final de semana e sem exagero. Acabou isso de eu ir no rodízio e comer até passar mal porque eu estava pagando. Basicamente eu vou, não me privo de comer e como o necessário. Porém, durante a semana eu venço a mim mesmo até na alimentação. Porque enquanto se eu não puder dizer não a mim mesmo numa vontade de doce, eu não posso dizer não para nada. Então é muito importante você melhorar a sua alimentação. Você evitar comidas de fast food, você evitar gordura, fritura diariamente. Por mais que você não seja um atleta, não queira focar até mesmo na sua performance, mas você focar na sua própria saúde, você comer carboidrato, proteína de maneira regular, você vai ter mais energia, mais disposição e uma saúde melhor. E essa saúde vai refletir também no seu mental, não só no físico. Então você vai treinar melhor, você vai dormir melhor e você vai ser melhor durante o seu dia. Então é muito extremo, é extremamente importante você melhorar a sua alimentação. Bom, atrapalhei seu vídeo, mas é para um recado muito interessante. Eu vou te mostrar que existe a possibilidade de você ganhar Bitcoin ainda em 2025. Isso é muito simples. Basta você continuar usando o seu gasto no dia a dia. Basta você ir ao mercado, você ir à farmácia. Só que tudo isso é possível graças a Bitbank e ao seu cartão. Cada gasto que você tem no seu cartão te gera cashback em Bitcoin. Não só em Bitcoin, você pode escolher Solana, Tether, você pode escolher real como cashback, mas o pulo do gato é você escolher o melhor ativo do século, que é o Bitcoin. Então, abra agora a sua conta usando o meu cupom GABS30 e consiga benefícios exclusivos. Além do cashback, você tem R$ 30 de bônus nos primeiros R$ 300 negociados e mais R$ 20 de bônus nos primeiros R$ 500 gastos no cartão de crédito. Além disso, você tem que saber que a Bitbank é uma corretora brasileira com suporte BR, segurança e todo o conforto que só a Bitbank pode te proporcionar. Você precisa cortar hábitos e pessoas tóxicas e ruins da sua vida. Eu nunca gostei dessa frase tóxica, mas eu acho que ela é uma boa representatividade do que está acontecendo. Porque muitas vezes na nossa vida a gente se pega com medo de dizer não. A gente se pega com medo de negar alguma coisa. Até mesmo para nós mesmos. Por exemplo, o celular, que eu dei um exemplo, é um hábito extremamente ruim na sua vida. Você muitas vezes pega o seu celular em momentos que você nem sabe por que você está pegando, sem nenhum motivo, e fica rolando o seu Instagram horas e horas para baixo, sem nenhum motivo, consumindo conteúdo sem nenhuma relevância para sua vida. Então você perde tempo com coisas sem nenhuma relevância que não agregam em nada para você. O Instagram, ele pode ser uma excelente ferramenta de estudo e de trabalho. E também pode ser uma ferramenta de prazer, para você ver vídeos engraçados, para você ver coisas que você gosta. Porém, o que acontece na maioria dos dias são os padrões de vida irreal
os padrões de beleza irreais, os padrões de estética irreais, e esses padrões que são praticamente impossíveis de conseguir, ou quem consegue muitas vezes não tem a mesma oportunidade e a mesma vida que você. E aí você fica se comparando e se auto-sabotando, porque você não tá onde o fulaninho do Instagram, que você não sabe se realmente está ali ou não, está. Além disso, até se você não usar o Instagram como um espelho, essa quantidade de informação desnecessária, e principalmente até na era da fake news, como estão falando, só vai te jogar para baixo. E eu não estou falando que você não pode usar, mas eu estou falando para você fazer um exercício comigo. Pega agora o seu Instagram, o seu celular, vai no seu tempo de uso e vê quanto do tempo de uso está destinado para rede social. Faz isso agora. Eu aposto que você vai se surpreender. No meu caso, eu cheguei a ficar tão viciado ao ponto de dirigir olhando o Twitter, olhando o Instagram, sem motivo nenhum. Eu tomo banho, ou tomava, mexendo no celular. E muitas vezes eu ainda faço isso. Eu tomo banho e deixo algum vídeo no YouTube que eu acho interessante, passando enquanto eu tô tomando banho. Muitas vezes eu tô no trânsito e pego o celular. O que eu fiz para amenizar essa situação? Baixei um aplicativo chamado OneSec, e esse aplicativo, ele basicamente, ele restringe o meu uso ao Instagram. Como assim? Quando eu pego o Instagram, ele me manda uma mensagem. Você realmente quer entrar nisso? Você realmente quer fazer isso? E aí ele aguarda uns segundos de respiração. E aí sim eu posso entrar no Instagram. E muitas vezes eu, quando baixei esse aplicativo, eu percebi que, apesar de ser extremamente chato, que 90% das vezes eu pegava sem motivo. Eu nem sabia porque eu estava fazendo. Eu estava estudando, pegava o celular e ficava rolando. E esquecia que eu estava estudando e 10, 15 anos depois eu lembrava que eu estava estudando. Eu estava trabalhando, pegava o celular. E esse aplicativo me fez parar com isso. Fez eu perder esse hábito tão grande quanto eu tinha. Óbvio que o aplicativo enche o meu saco, eu excluo e aí eu vou me adaptando. Então, é muito complicado para a gente conseguir tirar um vício no celular, na cafeína, no açúcar, no álcool. É difícil. E para voltar, é no estalo. Então, eu te faço essa dica, eu te faço esse desafio. Veja agora o seu tempo de uso e pare para refletir se isso realmente acontece com você. Se você realmente passa o tempo necessário na sua rede social, no seu celular, quanto tempo a sua bateria dura e para que você usa isso. Se você usa em algo que vai mudar a sua vida ou se você usa em algo que não vai te acrescentar em nada. Precisa criar o hábito de ler. Esse talvez seja um dos hábitos mais difíceis que eu tive. Confesso que eu tô longe de estar onde eu gostaria, mas talvez seja o hábito mais importante depois da alimentação e do treino. Porque na leitura você estimula não só o seu prazer em estar lendo, não só a sua imaginação, porque você geralmente quando lê imagina, mas você melhora a sua didática, você melhora a sua fala, você melhora a sua escrita e você melhora a sua cultura. Então, tente criar o hábito de ler. Tente criar o hábito de ler 10 páginas por dia. Se você ler 10 páginas por dia, você vai ler mais de 350 páginas por ano, mesmo que você pule um de outro aí, já que a gente tem 360 dias no ano. Então, crie esse hábito de ler pelo menos 10 páginas por dia. Faça um desafio. Durante 15 dias, eu vou fazer isso, isso, isso. E aí, se você não melhorar nesses 15 dias, você não vê uma mudança rápida e drástica, não no seu físico, porque não vão ser 15 dias de academia que vão mudar o seu físico, não vão ser 15 dias de dieta que vão mudar a sua aparência. Se bem que 15 dias de treino e dieta bem feito já vão te dar uma desinchada grande e já vão mudar alguma coisa. Mas isso tudo vai mudar na sua disposição e no seu jeito de ver o mundo. Então eu te garanto que 15, 20 dias, dieta, academia, um detox de celular e de dopamina fácil, e o hábito da leitura, você vai se tornar uma nova pessoa. Tudo na sua vida vai começar. E o mais importante é que algo não tem que ser extremamente drástico, porque se você cortar totalmente o celular, tentar jogar um livro por dia, um livro por semana, você vai cansar. Isso não vai ser feito. Então tudo tem que ser aos poucos. Que seja grato pelas grandes vitórias. Se você começou na academia, você foi 2, 3 vezes na semana, tá tudo bem, fique feliz por isso. Você não ia nenhum dia. Você tá fazendo uma dieta, você comeu um doce hoje, tudo bem. Agora, você tem que aprender a se controlar
ia fazer um não. Eu mesmo, quando comecei a ter essa vida mais restritiva, há cerca de 1 ano atrás, foi difícil engrenar, foi difícil eu conseguir acordar todos os dias, porque eu era um cara extremamente cansado, extremamente que vivia procrastinando as coisas, vivia delegando tarefas, e isso mudou completamente quando eu comecei a mudar as coisas. Hoje eu sou um cara que eu gosto de acordar cedo, eu sou um cara que me sinto disposto quando acordo cedo, eu sou um cara que gosto de treinar e eu sou um cara que gosta de tem constância em tudo que eu faço, principalmente no trade. Hoje eu consigo ter a paciência e lidar melhor com o meu emocional no trade, principalmente por conta desses hábitos da minha vida. Por último, eu deixei talvez o tema polêmico desse vídeo, que não deveria ser, que a base de tudo deveria ser a sua fé. E eu não tô falando aqui para você escolher uma religião ou para você ou tô aqui pregando uma religião qualquer, mas seja qual for o nome que você deu ao seu Deus, ou se você acredita que existe uma força maior que criou tudo isso, porque no meu ponto de vista, a perfeição de tudo que acontece, porque pra gente existir uma série de eventos minúsculos com probabilidades muito pequenas de ocorrer, ocorreram para tudo que a gente está aqui. Então, é impossível acreditar que não existe uma força maior do que isso. E isso é extremamente importante para você, porque você ter a fé como base é você entender que às vezes as coisas dão errado porque tem que dar errado. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Porque você não sabe se o que está acontecendo agora com você é bom ou ruim. Você foi mandado embora do seu emprego agora, é bom ou é ruim? Você não sabe. Porque se amanhã você é contratado por uma multinacional, ou você abre uma empresa, ou você fica rico fazendo trade, por exemplo, ser mandado embora não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa. Por isso que dizem que Deus te deixa desconfortável para trazer mudanças na sua vida. Porque se você não ficasse desconfortável, você não ia buscar essa mudança. Então ter a fé e acreditar num poder maior é você saber que tudo que acontece na sua vida tem propósito. E é você acreditar que você tem propósito. Então, eu não quero me prolongar muito, porque eu ficaria horas falando aqui e eu não estou tentando te convencer a crer em alguma coisa. Mas eu estou te falando para você prestar atenção nos detalhes. Porque os detalhes é que trazem a perfeição ao mundo. Os detalhes é que diferencia pessoas normais de pessoas extraordinárias. E Deus adora os detalhes. Deus ama os detalhes. E você é uma pessoa extraordinária, você tem detalhes incríveis. Talvez você só não esteja enxergando porque acredita que o universo conspira contra você. Mas o que falta você perceber é que você está conspirando contra você e que você não está enxergando os detalhes em você mesmo.